Atenção ouvintes, a partir de agora, você acompanha o programa Nova Era, com a apresentação de Roberto Rios, direto de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Salve! Estamos dando início a mais um programa Nova Era. A natureza como você nunca viu. Confesso que já cheguei a prometer alguns relatos aqui na primeira edição desse programa. E ainda não fiz nenhum. Mas nessa edição eu vou fazer um relato muito interessante para vocês. É sempre um prazer estarmos juntos, meus queridos, trazendo questões importantes para o melhor entendimento do que somos, para um melhor entendimento de nossas vidas, de como ela já foi, de como ela está sendo e de como será conforme a direção, que dermos ao nosso livre-arbítrio. Esse mundo imperfeito, deformado e degenerado do seu natural em que vivemos, ele foi criado se visando antecipar a formação de mecânicas de vida. Os objetivos iniciais sempre foram em cima da possibilidade de se criar novas vidas. E sem ter que esperar o grau de pureza das virtudes da planície que ainda não estava pronta para o progresso. E não ter que esperar muito por isso, já que a vida é uma dádiva maravilhosa. Tão maravilhosa que justificaria antecipá-la, mesmo que fosse fora dos padrões naturais da perfeição. O problema nessas intenções foi que conhecíamos a vida e o seu valor, mas desconhecíamos os efeitos de energias deformadas do seu natural. Nunca existiu esse bem aparente, muito menos o mal. Desconhecíamos os efeitos da deformação. Daí você me pergunta, se na perfeição são todos iguais, ligados na mesma energia, por que uns tantos decidiram pela criação desse universo imperfeito e outros não? Permaneceram lá na origem. Na perfeição, não são todos gerados por uma só energia? Bem, meus queridos, para entendermos as diferenças nas opiniões dentro da perfeição, temos que conhecer melhor a natureza das virtudes que formam e estruturam o mundo racional, que dão vida a tudo e a todos. A fonte da vida está nas virtudes que brotam no universo, oriundas de uma mecânica poderosíssima,
criadora de universos, numa dimensão maior até que a do mundo racional. Essas virtudes, quando nascem, elas criam o espaço. Nasce como se brota uma semente qualquer. Ao nascerem, se inicia um ciclo de evolução, de pureza individual de cada virtude, e que tem relação com o tempo, que é outro fator que nasce atrelado ao ciclo de evolução das virtudes. Elas nascem repulsivas, arredias, impossibilitando uni-las naturalmente em mecânicas, porque elas nascem sem poder de atração, sem poder de coesão. O poder que elas emanam quando jovens é o de dispersão. O estudo quântico busca descobrir o que é que estabiliza o mundo atômico, cujas partículas já estudadas são todas instáveis. Basta observarmos o comportamento de um elétron, por exemplo. Ele é extremamente arredio. Com o progresso de evolução de purezas, da pureza dessas virtudes, elas passam a cada vez mais inverterem a sua vibração. Assim, ao invés de repulsivas, ao atingir um grau de pureza elevado, essas virtudes passam a se tornar atrativas. Ao invés de repulsivas, passam a se atrair, até o ponto de se entrelaçarem e se unirem, gerando a partir dessa união natural uma mecânica de vida. Essa combustão gera uma energia pura, limpa e perfeita. Gera uma natureza que nasce plena e poderosa, porque as virtudes são vidas que se transformam em outras vidas. A natureza que surge proveniente dessas virtudes, que denominamos de mundo racional, pode, a partir de si mesma, manipulando as virtudes que a compõem, promover inúmeras outras mecânicas menores à sua semelhança. No caso do mundo racional de onde viemos, todas as vidas foram criadas iguais. Iguais, puras, limpas e perfeitas. Semelhante à natureza que as criou. Criadas iguais significa que foram feitas com o mesmo número de virtudes. Numa comparação grosseira, mas suficiente, para o entendimento, meus queridos, digo que é o mesmo que se dizer que todo animal racional é igual porque nasce com o mesmo número de cromossomos que vão determinar o seu corpo. As diferenças genéticas é que vão determinar se será preto, branco, alto, baixo, cabeludo, careca. Enfim, no nosso caso, são muitas as variações e influências que vão muito além da genética, envolvendo ainda as variações energéticas, onde uns nascem mais calmos, outros mais agitados, tendências boníssimas, tendências maléficas. São muitas as diferenças. Assim, no caso da perfeição, todos foram criados com o mesmo número de virtudes, para que ninguém invejasse ninguém.
fomos feitos iguais, com estruturas iguais. Mas as virtudes das quais fomos feitos não são iguais. Cada uma delas é individual, tem característica individual. Assim, meus queridos, cada combinação, mesmo que tenha sido feita com o mesmo número de virtudes, irá criar uma mecânica igual, mas com personalidade diferente. Isso faz com que as mecânicas de vida criadas no mundo perfeito sejam iguais na sua estrutura, mas individuais na sua essência. Essa diferença, essa individualidade se reflete em gostos, vontades e opiniões diferentes. O fato de haver progresso de pureza das virtudes que possibilitam as mecânicas de vida do mundo racional significa que elas são geradas por uma mecânica maior, proveniente de uma dimensão superior que deu sentido ao tempo. Enquanto as virtudes estiverem em pleno progresso de pureza, somos todos eternos. As virtudes se diferenciam, nesse caso também, pelo tempo de existência. Devido ao progresso de pureza, as virtudes que nasceram primeiro, elas se diferem em grau de pureza das que nasceram depois. Apesar da lei universal que determina que tudo que tem princípio tem fim, ainda não se encontrou o fim de nenhuma virtude. Assim, os universos seguem eternos, cada vez maiores e mais puros. Dessa forma, as mecânicas, criadas a partir delas, sofrem a influência dessa evolução de pureza, se tornando também mais puras e evoluídas racionalmente. O progresso natural de pureza, meus queridos, criou, por consequência, uma hierarquia de poder, que é emanada dos mais antigos para os mais novos. Enquanto tudo evolui pelo progresso de pureza, as virtudes não param de brotar no mundo racional, voltadas para a formação já de uma oitava planície de virtudes. O universo segue em eterno movimento evolutivo. Não está nada parado. Tudo segue pelo progresso de pureza das virtudes. Como esse mundo imperfeito é só uma experiência criada com princípio e fim, todas as mecânicas criadas nesse mundo imperfeito serão desfeitas. Os habitantes da origem que se deformaram serão refeitas as suas mecânicas originais. Vão todos voltar a ser o que eram na origem. E a planície vai voltar para o seu estado natural de apuração de pureza. O universo material existirá somente como um histórico de uma experiência malograda pela criação da dor, do sofrimento e da morte. Fatores que impactaram negativamente essa experiência, muitas vezes ao nível do desespero.
Apesar de a morte ser um processo de transformação, ela causa infortúnio para os vivos. A morte é um sono mais profundo, um ponto singular entre uma vida e outra. Assim, aqueles que passaram a ser mecânicas de vida a partir da criação desse mundo, cuja pureza de suas virtudes ainda não alcançam o grau necessário para ser um habitante puro, limpo e perfeito no mundo racional, eles voltarão para o estado de apuração de suas virtudes, que ao se purificarem naturalmente, irão evoluir as mecânicas formadas a partir delas. Quando dormimos, hibernamos. Quando acordamos, é como se estivéssemos nascendo. Se acordamos e lembramos que estávamos dormindo, foi só um descanso. Se acordamos e estranhamos tudo ao nosso redor, é porque acordamos de um sono mais profundo. Acordamos de uma transformação de uma vida para outra. Como um sono, como dormir. Os habitantes provenientes dessa planície, que ainda não estava pronta para formar um progresso de pureza, eles passarão por uma hibernação até que as virtudes dessa planície estejam em condições de formar mecânicas perfeitas. Assim, meus queridos, tudo irá voltar ao seu processo natural de existência, respeitando o progresso de pureza natural das virtudes. Mesmo que o mundo racional não seja o gerador das virtudes, meus queridos, mas sim o favorecido por elas, com vidas geradas a partir delas, não quer dizer que elas, as virtudes, possam ser manipuladas de qualquer forma e ao bel prazer do livre-arbítrio de qualquer um. O mundo racional respeita a natureza das virtudes, respeita o seu rumo natural, evolutivo, de criar espontaneamente, por sua evolução natural, mecânicas racionais, mundos racionais puros, limpos e perfeitos. Esse abuso na manipulação dessas virtudes para a formação de um mundo imperfeito é que está sendo questionado no mundo racional. Porque as más consequências dessa criação, geradas a partir do abuso do livre-arbítrio, já eram previstas pelo racional superior e foram apresentadas na forma de advertências. Foram vários chamados de atenção que foram ignorados. O ponto nevrálgico é um só. A correção é uma só. O livre-arbítrio foi julgado no mundo racional e terá que ficar limitado agora à natureza que o criou. Depois da existência dessa degeneração, não somos mais ignorantes quanto ao respeito que devemos ao Criador das virtudes, quanto aos limites morais que envolvem uma existência a partir delas, quanto à preservação da vida original, pura, limpa e perfeita,
que são criadas naturalmente por essas virtudes, indicando o caminho certo a ser seguido. Não podemos macular uma obra tão magnífica, tão equilibrada e justa. Não temos motivos para invejar ninguém. Somos feitos iguais. Se existe alguém mais poderoso, é porque nasceu primeiro. O modelo de vida racional é perfeito. Então, meus queridos, criar a imperfeição na forma como foi feito foi um despropósito, um abuso muito grande do livre-arbítrio. Macular a perfeição, mesmo sendo em nome da vida, foi ir longe demais. Uma lição amarga que servirá para todas as gerações de irracionais que existem e geração dos que ainda nascerão a partir das virtudes virginais, dentro da pureza estabelecida pela natureza que as cria, para a formação de mundos puros, limpos e perfeitos. Bem, meus queridos, vamos agora ao nosso quadro poético, que hoje terá uma poesia de Cláudia Moura, interpretada pela querida estudante de cultura racional, Ana Cristina. Estamos apresentando o programa Nova Era, com Roberto Rios. A leveza. Tudo o que eu preciso para ser feliz. Sabe aquele recado que Deus manda a você através de alguém? Então, eu o recebi ontem. Grata sempre. Obrigada, meu Pai, por me orientar sobre todos os pontos de vista, por me fazer ter a certeza de que tudo que eu faço faz parte de um processo natural direcionado a mim por natureza própria. Aos críticos de carteirinha fica a dica. Sou feliz porque Deus vence com amor e a suprema benevolência racional. E é assim que Ele conduz meus passos, por toda a gratidão, que por mais que façamos, estamos fazendo para nós mesmos. Não faço para os olhos da terra, faço por existir uma condição de ser alguém melhor. Sem cobranças, sem demagogia rotulada em valores nulos, por prevalecer a bondade acima de qualquer roupagem. Faça o bem, mas o execute com verdadeiro amor. Não se importe com as críticas, pois elas servem para nos fortalecer. E os méritos, se assim existem, vêm para os puros de coração, que vibram pela essência natural emanada da supremacia universal. Querer ser, todos querem. Ser na condição natural, parte do processo de nascer, crescer, florescer. E assim, belos dias e ricos dias para todos que buscam a si mesmo, através do desenvolvimento do raciocínio. Salve quem nos salva. Por Cláudia Moura. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Voltamos.
As vidas formadas a partir das virtudes, meus queridos, podem ser abaladas. Já as virtudes, essas não. As virtudes, mesmo formando mecânicas de vida aqui, nessa deformação, continuam mantendo seu progresso de pureza. Assim retornaremos todos mais puros para a origem. Nesse longo período que registrou o nascimento desse mundo, até agora, as virtudes, tanto dos habitantes que se deformaram, quanto da planície que não estava pronta para entrar em progresso, continuaram evoluindo a sua pureza. Então, meus queridos, a fase racional conta com o progresso natural das virtudes, com a essência racional que está vibrando na natureza deformada. Após essas 21 eternidades de evolução aqui, a essência da matéria é racional. E essa essência está naturalmente desenvolvendo o raciocínio de todos, facilitando o entendimento de todos sobre a verdadeira origem de tudo, ajudando todos a se desencantarem e sentirem os efeitos da energia racional. Mesmo sendo uma cultura totalmente diferente de tudo que já conhecemos, com a essência racional da matéria nos ajudando, conseguimos assimilar a cultura racional com muita facilidade. Certamente que existem muitas pessoas com o pensamento fraco, destruído pela falta do alimento devido ao fim de sua fase que se deu em 1935. Em 4 de outubro se fará 86 anos do fim da fase do pensamento para o início da racionalização dos povos. Então, meus queridos, apesar do apoio irrestrito da natureza ao desenvolvimento do raciocínio, que é a sua última evolução, os mais encantados pela matéria, os que vibram mais com o magnetismo encantador, têm dificuldades de se conectar com essa nova era, de absorver a essência racional propícia ao desenvolvimento do raciocínio. Continuam tentando resolver os problemas da vida com o pensamento, que foi feito para lapidar, não para resolver coisa nenhuma, e que agora se encontra enfraquecido porque não é mais alimentado pela natureza. Ninguém é igual. Tem aqueles que estão mais maduros, tem aqueles que precisam ainda ser lapidados para amadurecerem, e tem aqueles que amadureceram e não encontraram as respostas e nem o caminho certo para a sua evolução. E por conta disso, já estão se extraviando como uma fruta que, após alcançar o seu amadurecimento, começa a se estragar. Devido a esses dois estágios,
dos que não estão maduros e dos que já alcançaram o amadurecimento, foi que a cultura racional classificou duas espécies de humanidade. A espécie dos animais racionais, que estão sempre atentos às novidades, aos novos rumos, ou seja, abertos ao conhecimento, que são os mais humildes, porque sabem que quem perde a humildade perde também a capacidade de aprender. E tem uma segunda espécie que é a do bicho racional. Uma humanidade mais rude, mais tacanha, mais prepotente, que não liga para o novo, porque acham que o que já sabem é mais do que suficiente para viverem no seu mundo, limitado. Então, são os mais parados, os mais acomodados, que não se interessam mais por coisa nenhuma e acham que a vida é essa mesma, apesar de nenhum deles se conformar com ela. Se conformar com o sofrimento, se conformar com a morte. Por esse motivo, vivem sempre em contradição consigo mesmo. Então, meus queridos, por essa grande variação de seres humanos no mundo, o conhecimento racional teve que se alongar muito. Sem envolver aqui as obras-primas de Francisco de Assis e os amarelões, que deram início à fase racional a partir de 1935, e que foram livros preparatórios da mudança dessa fase, me atendo apenas aos livros necessários ao desenvolvimento do raciocínio, informo que a obra foi dividida em 3 cursos de 7 livros dessa série aqui. Curso primário, secundário e superior, perfazendo 21 livros, chamados de obra. Viu que os leitores, muitos, não estavam ainda convencidos do desenho. Estavam desejosos de conhecer mais e com mais detalhes sobre as surpreendentes revelações, para que enfim chegassem na mesma conclusão que muitos outros já haviam chegado. Devido serem mais maduros, a de que se tratava do conhecimento racional de uma obra de outro mundo, que se tratava do conhecimento da verdadeira origem da humanidade. Então, o Racional Superior, além dos 21 volumes da obra, decidiu criar mais 2 séries de livros. A primeira série foi intitulada de réplica, contendo as provas do conhecimento, e a segunda série, chamada de tréplica, as comprovações do conhecimento. São 2 séries de 21 livros, réplica e tréplica. E os 3 poderes consagraram obra, réplica e tréplica, 3 séries de 21 livros, como sendo o conhecimento racional a salvação de todos, consagrando seu manual, o aparelho do racional superior, como autor de uma missão cumprida, quanto ao fundamento básico necessário para a salvação da humanidade, sendo por esse feito muito festejado e agraciado pelos 3 poderes,
porque não podia o racional superior da Terra ter sua missão submetida aos caprichos de bichos racionais que, por mais que se explique, não alcançam ou não querem saber. Assim como ficou pronto o conhecimento da justificação da salvação de todos, na conclusão dessas 3 séries, obra, réplica e tréplica, então o mundo racional veio brilhantemente saudar com muita satisfação e alegria o Redentor, o representante dos 3 poderes na Terra, Manuel Jacinto Coelho, que foi saudado 3 vezes. Foi uma data das mais brilhantes na Terra, por ser um acontecimento dos mais sérios e o mais importante da vida de toda a humanidade, por se tratar da verdadeira salvação eterna de todos, que é a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Essa saudação se deu em 16 de julho de 1978, 43 anos atrás, confirmando a salvação de todos pela cultura racional, saudando 3 vezes as 3 composições de livros, obra, réplica, tréplica. Então, o conhecimento ficou completo com essas 3 séries de livros que, lidos e relidos, que estudados, faz com que o raciocínio alcance a sua maturidade e, com isso, a imunização racional, plena com a energia racional, seja concluída. Mas ninguém é igual. O prato é sortido. E muitos bichos racionais, para terem facilitado seu entendimento, fez com que o nosso Pai criasse, além dessas 3 séries, um longo histórico, perfazendo 1000 livros para facilitar a vida de todos, produzindo uma quantidade de livros muito além daquela que havia sido consagrada como conhecimento básico da salvação. Esse foi o primeiro livro do histórico, era dessa cor na época. Depois ele ficou dessa cor aqui. Isso aqui é uma raridade. E o senhor Manuel, racional superior da Terra, então estendeu a sua missão pacientemente, produzindo uma enorme sequência de livros que foi intitulada de Histórico, para atender às deficiências dos mais rudes, dos mais ignorantes, dos bichos racionais que se acham muito espertos, mas que no fundo são os que precisam de mais auxílio do que os demais. Por conta desses, os livros e as explicações se multiplicaram por 1000, para atender a todos, para esclarecer a todos minuciosamente, para encher até mesmo o bucho dos mais insaciáveis, que quanto mais se explica, mais querem explicações. Então, como é preciso provar muito para demover as convicções erradas dos bichos, é que essa obra enciclopédica acabou tendo que ficar muito maior do que deveria ser. No 12º volume do Histórico,
do racional superior, passou a ter essa cor, ele revela que a metade do que já havia sido publicado, olha, o 12º, bastava para muitos, algo em torno de 40 livros, mas que para outros, quanto mais se esclarece, mais se tem que esclarecer. Porque existem os bichos confusos, que fazem confusões onde não existem confusões, devido ao enfraquecimento do pensamento. Os que estão com o pensamento secando, meus queridos, são duros como pedra, por terem dificuldades de assimilar o que se ensina. São obsedados pelo que pensam que é, mas não é. Por aquilo que acreditam que é, mas não é. É só uma ilusão do seu pensamento. A realidade sobre esse mundo está muito distante da origem para saber como surgiu nesse mundo. Buscar as respostas a partir do feito, meus queridos, nunca foi o suficiente para se alcançar as causas. As causas tinham que ser reveladas por quem ficou na origem, acompanhou todo o desenrolar da formação desse universo imperfeito e degenerado. Com a deformação, ficamos muito afastados da perfeição. A nossa compreensão precisou se desenvolver pela lapidação do pensamento para nos aproximarmos da realidade. E assim podemos, enfim, conhecer a causa de tudo que foi introduzida na Terra pela origem, dando início ao processo evolutivo racional pelo conhecimento de quem somos, despertando a nossa célula de razão, que é o raciocínio. Assim, meus queridos, somente a origem é que poderia revelar toda a verdade sobre a existência desse mundo imperfeito e os motivos de sua criação. Só o mundo racional podia nos explicar tudo, tintim por tintim, sobre as 7 partes do porquê nós assim somos. As 7 partes são as que compõem todo o universo material, que são Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. Dessa forma, a humanidade vai alcançar um estágio evolutivo de excelência como nunca houve, como nunca se deu na história humana. Estamos alcançando a meta final da evolução humana porque as condições favoráveis para a ativação da pineal já existem. Estamos em plena fase racional, com a natureza favorecendo o desenvolvimento do raciocínio, e o bálsamo da luz racional está nos livros Universo em Desencanto, de cultura racional ao alcance de todos, descortinando tudo que o pensamento racional não tinha como alcançar, porque era pensamento. Somente uma energia superior ao eletromagnetismo poderia dar continuidade à evolução racional da humanidade. Isso, meus queridos,
a evolução é tarefa da natureza para com seus filhos. E a natureza não pode alimentar duas fases ao mesmo tempo. Ao alimentar a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, deixou de alimentar a fase do pensamento. Sem um alimento natural para os neurônios, os pensadores se desequilibraram. Por isso foi que a humanidade chegou ao ponto de ninguém confiar mais em ninguém, de todos viverem desconfiados uns dos outros. Na mesma hora que está confiando, está desconfiando, devido ao grande desequilíbrio que aconteceu e que acometeu a natureza humana. Sem o alimento do pensamento, sumiu até a vergonha, sumiu o caráter. O ser humano se desprestigiou e, junto com o fim da fase de animal racional, veio a falência física, moral e financeira do mundo. Toda mudança de fase é assim. Basta ver o exemplo do que se deu com os selvagens, meus queridos. O desenvolvimento do pensamento culminou com aquilo que entendemos como civilização. Com o fim da fase de selvagens, sem o alimento da natureza para favorecê-los, os selvagens foram praticamente extintos, porque a natureza favoreceu a civilização para que houvesse o desenvolvimento do pensamento racional, para que daí chegássemos na meta final, que é o desenvolvimento do raciocínio. Então, meus queridos, agora está se dando o mesmo que se deu com os selvagens em relação à civilização. A natureza está favorecendo agora somente a fase racional, para que haja a racionalização dos povos. Então, minha gente, a solução do mundo só é possível pela racionalização, que é todos conhecerem o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, que é através da energia racional, a energia do verdadeiro Deus. Somos todos de raça racional. Quem não se aparelhar racionalmente nessa nova era, não vai ter apoio nenhum da natureza. E na fase racional, como no paralelo entre selvagens e civilizados, os métodos são diferentes daqueles usados na fase do pensamento. Na fase racional, os limites terão que ser respeitados. Quem quiser sair dessa fase de liquidação física, moral e financeira, terá que passar a conhecer na cultura racional. Quem conhece a cultura racional está salvo, porque tem com quem contar e onde se agarrar, porque está de acordo com a natureza e não contra ela. Então, meus queridos, pode contar com a segurança da divina providência que está na terra para atender às súplicas de todos que estão ainda atrelados na fase do pensamento e não sabem que a fase da divina providência já está na terra. Então, meus queridos, vejam a ânsia de alertarmos todos quanto
a fase racional, a fase da recuperação da humanidade. Quem já passou a se conhecer tem esse dever de divulgar para quem ainda não se conhece e de apoiar e prestigiar todo e qualquer trabalho racional nesse sentido. O que temos para oferecer a um mundo puro, limpo e perfeito, a não ser o nosso respeito, gratidão e ajuda no resgate de nossos irmãos, que com o fim da fase do pensamento entraram em liquidação. Temos o dever de trabalhar em prol da racionalização do mundo. Temos que agir com dignidade e fidelidade ao mundo racional. Então, meus queridos, deixo aqui o meu salve para essa divina providência, saudando o mundo racional e saudando todos os irmãos que estão trabalhando em prol da fase racional. Um grande salve para o racional superior, o raciocínio superior, o verdadeiro Deus. E vamos agora para o nosso momento musical e logo após retornaremos com mais informações para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. De sol invadir o esplendor da manhã, brancos lençóis, bacia e bronze contrastando ao neon, sensação de alquimia, esplendor e nostalgia. Corpos soltos no ar, sem medir nem pesar. Lá vem o sol, derramando luzes sobre a manhã. Raios de sol sobre a pele, o ouro de um talismã. Uma luz que irradia, despertar de um novo dia. Brisa leve no ar, um frescor, um olhar. De sol, energia viva como você. Além do sol, outras vidas, outro amanhecer. Sensação de alquimia,
luz de sol, sobre a pele o ouro de um talismã. Lá vem o sol, derramando luzes sobre a manhã. Brancos lençóis, sobre a pele o ouro de um talismã. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Bem, meus queridos, eu já havia anunciado que faria um relato nesse programa. E existe um que marcou muito a minha vida e eu vou contar essa história agora para vocês. Quando jovem, eu fui convidado para ir a um festival de chopp por alguns amigos. Eu não bebia chopp, mas o interesse maior era pela festa. O maior interesse era pelas meninas que poderíamos, conhecer no festival. O festival ia ser realizado numa cidade vizinha, localizada assim numa serra. Formamos um grupo de 4 rapazes e numa Brasília velha decidimos subir a serra. Mas no meio da serra, um dos amigos, o que era o dono do carro, nos revelou que não possuía carteira de motorista. E na entrada da cidade, nós sabíamos que existia uma barreira, policial, um posto policial rodoviário de fiscalização, que em função do festival poderia estar ativo, fiscalizando os carros que chegariam na cidade. Mas, para nossa sorte, pelo menos foi o que acreditamos naquele momento, outro amigo que estava sentado no banco do carona disse que isso não ia ser problema, porque ele tinha carteira de habilitação. Então, decidimos que até que passássemos pelo posto policial, era ele que iria dirigir o carro para não sermos multados. Esse amigo assumiu o volante e o dono do carro passou para o banco do carona. Eu estava sentado atrás com outro amigo que estava do lado. A serra, naquele ponto, ainda estava muito íngreme. E o motorista pisou até o fundo para poder vencê-la. Mas quando o declive diminuiu, pois já estávamos no alto da serra, quando o motorista tirou o pé do acelerador, o acelerador não voltou. Ficou agarrado lá no fundo. E o carro começou a pegar velocidade. O motorista tinha carteira, mas era inexperiente. Se ele pisasse na embreagem, o carro poderia ser parado.
mas por susto e inexperiência, ele ficou batendo o pé no acelerador para ver se o acelerador soltava do fundo. Isso enquanto fazia curvas em alta velocidade e sem falar nada do que estava acontecendo, porque foi tudo muito rápido. A serra era cheia de curvas acentuadas, como são a maioria delas, né? Curvas de um lado e de outro para facilitar a subida. A estrada seguia serpenteando e o carro assumiu uma velocidade incontrolável. Estávamos numa curva paralela à montanha. E o carro fez a curva por fora da pista, arrancando o mato e tirando o fino da montanha. A próxima curva era para o lado do abismo e era bastante acentuada. Então eu analisei comigo, na velocidade que estamos, nós não vamos conseguir fazer aquela curva. E foi o que se deu. Quando o motorista virou o volante, era como se a pista estivesse ensaboada. O carro saiu deslizando de lado, virou assim em direção ao abismo. Quando atravessou a faixa central, aquela faixa amarela que tem na pista, que eu vi que depois da contramão seríamos arremessados no abismo, eu segurei nos dois encostos dos bancos que eu estava atrás, mentalizei o racional superior e só deu tempo de dizer na minha cabeça: não! Não dava tempo de pensar em coisa nenhuma, somente de mentalizar o nosso pai. Fechei o olho e disse não. Quer dizer, aquele acidente não podia acontecer comigo. Se acontecesse, eu ia morrer no alto da serra. Naquela velocidade, não havia como sobreviver sendo arremessado num precipício. No mesmo momento que eu disse não, mesmo de olhos fechados, senti que o carro parou de deslizar e começou a chacoalhar. Eu de olho fechado, ele chacoalhando brutalmente de um lado para o outro, como uma moeda, né? Que quando você joga no chão, ela fica assim. Plim, 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 plim. Até até parar. Mesma coisa, o carro começou a chacoalhar, eu de olho fechado. Ele chacoalhando e parou. Quando eu abri os olhos, estávamos parados na contramão, exatamente no lugar onde eu solicitei a ajuda do nosso pai para que nem eu e nem meus amigos morressem naquele acidente. Ainda em estado de choque, berrei para que os motoristas trocassem de lugar, o que foi feito rapidamente, né? Falei, sai daí. Afinal, ainda estávamos parados na contramão da curva. Graças a Deus também, nenhum carro vinha descendo a serra naquele trecho, naquele momento. Porque ainda estávamos no risco de sofrer um acidente fatal, outro carro batendo na gente, né? Essa prova da proteção racional que eu tive na minha adolescência me valeu a vida. Porque eu estudava e divulgava desde os meus 14 anos. E por isso, na hora que eu precisei, eu tive com quem contar e onde me agarrar. Se alguém ainda tem dúvidas
sobre a proteção racional, não tenha. Eu sou prova viva dessa proteção. Os amigos nem sabem quem parou aquele carro, mas estão vivos aí para comprovar esse relato. Existem outros relatos pessoais que eu tenho para fazer, meus queridos, que ao longo de outros programas eu revelarei para vocês. Mas esse que acabo de contar, eu considero o mais importante porque salvou a minha vida. O poder racional parou instantaneamente um carro que trafegava com uma velocidade em torno de 70 a 80 km por hora. Então, perguntaram para o motorista: como que o carro parou? Você freou? Ele respondeu aí na balada: não sei, eu não freiei, eu não fiz nada. Repetindo várias vezes que não tinha feito nada. Quer dizer, passamos por uma intervenção divina que parou e desligou o carro na hora. Esse foi o meu primeiro relato aqui no programa Nova Era. Existem outros, mas esse eu considero excepcional, sobrenatural. Para quem não conhece a cultura racional, numa linguagem religiosa, seria tratado o acontecimento como um milagre. Mas pelo entendimento racional, todos os estudantes sabem que foi uma intervenção racional necessária de proteção da fase racional que me valeu a vida e também a dos meus amigos que nem conheciam a cultura racional, mas que acabaram sendo beneficiados também por esse poder maior. De vez em quando eu encontro com um ou com outro nas ruas da cidade, graças justamente à divina providência de Deus. Bem, meus queridos, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa, mas adianto a vocês que no próximo eu farei outro relato que também é muito bacana. Espero que tenham gostado desse. Não deixem de curtir, de deixar o seu like, o joinha, o gostei. Se inscrevam no canal, toquem no sininho ali, clique no sininho para poder estar recebendo os avisos das novas edições do programa, porque pode esquecer o dia. Foi um prazer estar com vocês hoje, mas com certeza no próximo programa estaremos juntos novamente, nesse mesmo canal e nesse mesmo programa. Nova Era, a natureza como você nunca viu. Você ouviu o programa Nova Era com Roberto Rios.